ministério de Paulo. Paulo, ele, como sabemos, foi e é considerado um grande apóstolo. E se nós vermos tudo que o Senhor mostrou para ele e tudo que o Senhor revelou e trabalhou na pessoa dele, nós podemos tirar para nós experiências no qual será útil no nosso viver com o Senhor, no nosso viver com a igreja, no nosso viver no serviço do Senhor, na nossa posição com o Reino. O Senhor, ele chamou Paulo de uma forma um pouco diferente do que ele chamou os outros apóstolos. Todos os outros apóstolos, a Bíblia não conta como era o passado deles até o Senhor chamar. Mas Paulo, nós vemos que ele era um perseguidor da igreja. Ele era um perseguidor daqueles que invocavam o nome do Senhor. Mas um dia, o Senhor, por meio da sua graça e por meio da sua misericórdia, usou exatamente aquele que perseguia a igreja, aquele que levava à prisão, aqueles que matavam os que invocavam o nome do Senhor, para ser uma ferramenta útil do ministério de levar o Evangelho do Reino aos gentios. Isso nos mostra como o Senhor ele pode usar qualquer pessoa. Às vezes nós olhamos para uma determinada pessoa e vemos uma condição talvez não tão boa e pensamos, aquela pessoa ali nunca vai ser usada pelo Senhor. Provavelmente ela não nem será salva. Mas o Senhor vai lá, resgata aquela pessoa, se mostra aquela pessoa, dá para ele a visão de toda a economia, da vontade do Senhor, transforma aquela pessoa a ponto no final da vida daquela pessoa ela poder dizer: eu combati o bom combate, eu corri a carreira e eu venci a fé. E agora a coroa da vida já está reservada não só a mim, mas a todos aqueles que quando amam a vida do Senhor. Irmãos, nós no princípio também era assim. Muitas vezes, não vou falar que nós perseguíamos aqueles que invocavam o nome do Senhor, mas o nosso viver, a nossa conduta, com certeza era uma conduta totalmente alheia àquilo que Deus queria. Cada um de nós, vamos olhar a nossa experiência antes de sermos salvos, irmãos, a nossa conduta realmente era trágica. Uns eram pecados que talvez nem ousamos falar, outros serviam o inimigo, literalmente, outros, a vida, o viver dele não estava tão de acordo com a vontade de Deus. Mas foi justamente estes que o Senhor nos chamou para ser ferramentas úteis para Ele, ferramentas úteis na obra do ministério. Amém? Atos, vamos ver Atos 9, 15. Amém? Amém. Senhor. Amém. Amém? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Aleluia! Romanos 1, versículo 1. Amém? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Francisco, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Irmãos, vou dizer aqui o nome do irmão Francisco, mas isso vale a todos nós. E as irmãs também. O que é o apóstolo? O apóstolo nada mais é do que alguém que foi enviado para um comissionamento. Alguém que foi enviado para cumprir a vontade de Deus. Por isso, até mesmo as irmãs, apesar de não usar esse título, elas também podem servir o Senhor de tal forma. Amém? Romanos ainda, Romanos 9, 17.
Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Irmãos, o Senhor ele tem um desejo. Amém. Que o nome dele seja anunciado em toda a terra. Nós vemos que Paulo, ao iniciar a carta à igreja em Roma, ele disse: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado para quê? Eu esqueci. Chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Nós vemos que, por um lado, Paulo ele foi chamado para ser uma ferramenta útil para levar o nome do Senhor em toda a terra. Mas aqui ele diz que ele foi separado para o Evangelho de Deus. Qual que é a diferença? Nenhuma. Levar o Evangelho de Deus corresponde a levar o nome de Deus. Porque, como sabemos, o Evangelho ele é uma pessoa. O Evangelho não é uma doutrina. O Evangelho não é um ensinamento. Não é uma lei. Não é chegar no irmão Francisco e dizer para ele o que ele tem que fazer ou o que ele não tem que fazer. Não é chegar no Elvis ou no Miguel ou nos irmãos e falar meias doutrinas. Não, o Evangelho é algo vivo. E o Evangelho é uma pessoa viva. E esse Evangelho é Cristo. Quando nós vamos pregar o Evangelho, quando nós saímos para pregar o Evangelho, nós saímos para falar Cristo para as pessoas. Às vezes nós podemos falar da igreja. Mas quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Cristo está no meio. Eu posso falar sobre um casamento, chegar em um irmão que tem um problema de casamento e ter comunhão sobre casamento. Mas quem é o alicerce do casamento? É Cristo. Às vezes eu vejo um jovem e o caminho que ele está seguindo não é tão bom. Eu quero mostrar, vou falar para ele sobre o caminho. Mas quem é o caminho? É Cristo. Irmãos, tudo é Cristo. A Bíblia é tão clara e tão perfeita que ela diz que Cristo é tudo em todos. Irmãos, Cristo é tudo em todos. Amém. Ele é tudo em nós. Amém. Tudo que precisamos, Ele é. Sim. Vai? Se eu preciso de força para poder pregar o Evangelho, o Senhor é essa força. Amém. Né? Se eu preciso que meu casamento seja restaurado, o Senhor é esse casamento. Amém. O Senhor é o Evangelho que age dentro de mim. Amém. O que é o Evangelho do Reino? Nós falamos que o Evangelho do Reino é um Evangelho onde aquele que está salvo é trabalhado, é aperfeiçoado, né, a ponto de estar preparado para quando o Senhor voltar poder receber a coroa da vida, poder receber o trono. Mas quem é esse Evangelho que trabalha em nós? Simplesmente Cristo. Quando eu digo que o Evangelho do Reino está trabalhando em mim, é que a vida de Deus, que é o próprio Deus, está trabalhando em mim. Agora, cada um de nós que estamos aqui, fomos também separados, chamados para sermos uma ferramenta para levar o nome do Senhor, levar o Evangelho do Senhor em toda a terra. Amém. Aqui em Romanos 6, os irmãos não precisam ver, fala o seguinte: de cujo número sois também vós, chamados para ser de Cristo. Irmãos, nós somos chamados para ser de Cristo. Mas não apenas ser de Cristo, na questão de eu vou ser de Cristo para reinar, ou eu vou ser de Cristo para herdar a salvação, mas eu também vou ser de Cristo para levar o nome dele em toda a terra habitada. Como é que eu vou levar? Irmãos, como eu já falei várias vezes, existem vários meios de se levar o Evangelho do Reino, de levar o nome do Senhor. Há livros, há o alimento diário, há os jornais, há a Bíblia, há o falar, boca a boca, face a face com as pessoas, por meio da oração. Eu falo que até mesmo a oração é um dos meios mais eficazes de se pregar o Evangelho. A Bíblia fala que o justo ele muito pode por meio da oração. Então há vários meios de se levar a palavra do Senhor. Às vezes nós achamos que nós não temos aqui um café, que graças ao Senhor é um ferramenta que tem dado muito frutos, ou talvez nós não temos aqui um irmão que sirva na compotagem, ou eu não posso ser um comportor, ou eu não posso servir em integral, então eu não vou pregar o Evangelho. Não é bem assim. Essa é apenas uma das ferramentas. Eu me lembro do irmão
na África, ele comentou sobre o café no Facebook. E ali eu vi aquilo, não sei, escrevi para o irmão, assim como nós precisamos de variedade de alimentos para a gente poder ter uma vida saudável, nós também precisamos de variedades da pregação do Evangelho. Amém. Eu vejo, por exemplo, algumas cidades que têm o café e algumas cidades que têm a compotagem, os irmãos se limitaram ali. Oh, Senhor Jesus. Infelizmente, os irmãos se limitaram ali. Temos o café, temos a compotagem, então está ótimo. Não. Existem outros meios de se pregar a palavra do Senhor. Amém. Outros meios que podem complementar. Oh, Senhor. Eu me lembro, quando eu comecei a reunir até hoje, ouvi várias coisas, ou vários projetos que o Senhor nos mostrou para levar o Evangelho. Eu me lembro, o primeiro que eu me lembro foi os polígonos que teve na minha cidade. Depois teve o projeto Vida para Todos. Depois teve a Biblioteca das Paradas, a Brasília teve, além do CEAP, além da compotagem, e entre outros. E por fim, depois teve a tenda de oração e o café. Amém. Mas o que acontece conosco é que quando o Senhor ele nos mostra uma ferramenta, nós não enxergamos aquela ferramenta como mais uma ferramenta. Nós enxergamos como a única ferramenta. Aí onde está o problema. É aí onde é porque o Evangelho que nós pregamos talvez não tenha tanto abrangência. Por quê? Eu me lembro que o irmão Esther falou que quando usávamos a tenda, eram salvos ou eram contatados cerca de 1 milhão de pessoas por mês, apenas com a tenda. Agora imagine, hoje só se usa o bocafé e a compotagem. Mas imagine se hoje tivesse a tenda, o bocafé, a compotagem, o expolivro, a biblioteca na parada e o expolivro, já estava escrito, né? E o projeto Vida para Todos e o bater de porta em porta, tudo ao mesmo tempo. Quantos outros milhões de pessoas não seriam alcançadas? Se em vez da gente abandonar as ferramentas antigas, a gente apenas implementasse. Eu dei isso um exemplo, seria como a gente construir uma casa e começar a mobiliar. Eu compro uma cadeira, tenho a minha cadeira. Aí eu compro uma mesa e deixo a cadeira de lado. Depois eu compro uma geladeira e deixo a mesa de lado. Depois compro uma cama e deixo a geladeira de lado. Nós vamos comprar e a casa nunca vai ser mobiliada. Porque quando nós adquirimos algo novo, nós jogamos fora os antigos. Então quando nós adquirimos uma ferramenta nova que o Senhor nos mostra, nós abandonamos os antigos. Então o Evangelho continua apenas naquele limite de pessoas. Mas o Senhor tem nos chamado como uma ferramenta para levar o nome, levar o Evangelho do Reino em toda a terra habitada. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Aqui o Senhor nos mostra a necessidade de levarmos a salvação por meio do nome. Mas a experiência de Paulo, Senhor Jesus. que ele nos mostra em Gálatas, é que antes do Senhor usá-lo, antes do Senhor chamá-lo, antes do Espírito separar ele e Barnabé definitivamente para a obra do Senhor, o Senhor primeiro revelou para ele tudo aquilo que estava relacionado à sua economia. Amém. Né? Amém? Amém. 2 Coríntios 12, 1, 6. Amém? Se necessário, que me glorie, ainda que não convenha. Passarei as visões da revelação do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado para o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem
se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus que sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Amém. Gálatas 1, 15 e 17. Oh, Senhor Jesus. Amém. Gálatas o quê? Gálatas 1, 15 e 17. Amém? Oh, Senhor. Amém. Sim. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem recompensa, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Nós vemos que depois que Paulo foi batizado, ele foi conduzido para a Arábia. E lá o Senhor, por meio do Espírito, ou por meio do próprio Espírito de Paulo, que ele diz que conheço o homem há 14 anos, né? E ele não sabia se ele estava no Espírito ou se estava no corpo. Ele só sabia de uma coisa, que para ele foi revelado uma palavra tão boa, tão desfrutável, que nem sequer era permitido ao homem falar. O que é essa palavra? O que é essa revelação? Essa revelação nada mais é do que a economia de Deus. O Senhor revelou para Paulo todo o plano que levaria a cabo a sua vontade. Amém. Que consiste, basicamente, em Cristo e a igreja. Se nós vemos o livro de Éfeso, por exemplo, é um livro que fala sobre Cristo e a igreja. O Senhor, por meio de Paulo, ele queria, ó Senhor Jesus, Amém. levar Senhor. o Evangelho do Reino para dentro dos gentios, Amém. transformando, preparando esses gentios para que, no fim, quando o Senhor trouxesse ou trazer o reino, todos estes estiverem ou pudessem estar preparados para reinar com Cristo. Amém. Senhor. O que é a economia de Deus? É nada mais do que o plano que o Senhor traçou para levar a cabo a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Alguém sabe qual é a vontade de Deus? Se nós lermos Apocalipse 20 e 21, nós vamos ver com clareza qual é a vontade de Deus. Deus ele tem uma vontade, e essa vontade é trazer o seu reino e ele e o homem puder habitar no seu reino. Essa é a vontade de Deus. Agora, qual foi o plano que Deus criou? Ou qual foi a economia que Deus criou para levar ou para concretizar esse plano? Primeiro, Deus se fez homem, ele morreu para nos redimir, para nos purificar, para nos salvar, aqueles que crescem, para nos tornar filhos de Deus, porque a Bíblia fala que todos aqueles que creem no Senhor se tornam filhos de Deus. Ele ressuscitou, se tornou o Espírito que dá vida, Amém. entrou para dentro do homem como vida. Essa vida passa a trabalhar no homem, a Amém. aperfeiçoar o homem, Amém. para levar o homem a reinar. Oh, Esse é o lado individual. Do lado coletivo, a vida de Deus dentro do homem nos uniu, todos os membros do corpo, nos tornando um só corpo, Amém. governado por uma só vida, e por meio desse corpo, que é a igreja, ao pregar o Evangelho do Reino, como está escrito em Mateus 24,14, o reino de Deus poder alcançar a terra. Amém. Então essa é basicamente a economia de Deus. Amém. Parece ser complicada, mas não é tão complicada assim nós entendermos. Agora Paulo, ainda em Gálatas 1:11, ele nos fala algo bem interessante em relação ao Evangelho. Faço-vos, porém, saber, irmãos,
que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não a recebi, nem eu aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Irmãos, o que nós devemos pregar? Aquilo que nos foi revelado por meio de Cristo. Nós não precisamos pregar nada além disso. Talvez nós pregarmos algo que não foi revelado por Cristo, nós podemos estar pregando outro evangelho. E Paulo fala, eu não me lembro se é em Gálatas ou se é em Colossenses, mas eu tenho quase certeza que é em Gálatas, que ele fala que aquele que pregar outro evangelho, aquele que lançar outro fundamento que não seja Cristo, seja anátema, ou seja amaldiçoado. Agora, se nós pregarmos aquilo que foi nos revelado por Cristo, Amém. então, irmãos, o que nós estamos edificando é prata, é ouro e é pedras preciosas. Amém. O que nós estamos pregando é o que provém do Pai, o que provém do Filho e o que provém do Espírito. Amém. Mas como eu vou ser revelado? Amém. Como é que Deus vai me revelar? Jesus, Da mesma forma que existem vários meios Senhor. para se pregar o Evangelho, existem vários meios de ser revelado. Comunhão com os irmãos, o ler a Bíblia, desde que nós estejamos com o Espírito, né? Os livros, né? O ouvir as mensagens que o Senhor nos dá, por meio dos irmãos. Tudo isso é muito importante para nós sermos revelados, Amém. para termos uma clareza da vontade de Deus. Amém. Nós precisamos ter certeza daquilo que pregamos. Se nós vemos toda a Bíblia, nós vemos que cada um deles tinha plena certeza daquilo que pregava. Eles tinham plena certeza daquilo que falava. Por quê? Porque foi algo revelado. Muitas vezes, eu deixei de falar algum ponto de alguma palavra, simplesmente porque eu não entendia aquilo que foi falado. Sim. Às vezes, quando eu pegava o alimento diário, ou até mesmo a Bíblia, eu sabia que eu precisava colocar algum ponto ali na mensagem. Mas por eu não ter clareza, não ter revelação do Senhor sobre aquele ponto, eu não colocava. Porque é melhor nós deixarmos de falar algo do que falar algo sem ter clareza, sem ter uma revelação do Senhor, sem ter entendimento daquilo que falamos. Porque isso vai prejudicar, né, o edificar da igreja. Ah, Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Então, o que o Senhor quer nos fazer? Primeiro ponto, porque o Senhor falou em levar o nome dele. Sim. O primeiro ponto de levar o nome Amém. é levar a salvação. Amém. Amém? Amém. Senhor Jesus. Atos Oh, Senhor 2:1. Eu já vou ler, irmão, para a gente adiantar. Amém. 2:21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Romanos 10:13. Amém? Por quê? Irmãos, por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, a salvação está no nome do Senhor. Amém. A salvação não está em doutrinas. A salvação não está em fazermos grandes obras ou mesmo obras humanas. A salvação não está em seguir regras ou em seguir leis estabelecidas pelo homem. A salvação está no nome do Senhor. Efésios 8, Efésios 2, 8, 9, nos fala mais claramente sobre isso. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos pela fé. Que é graça? Graça é o próprio Deus se dispensando para dentro do homem. O que é fé? Fé é termos plena certeza, é termos pleno conhecimento e temos aquela convicção
de coisa em que nós vemos. Nós vemos o Senhor? Não. Mas eu sei que o Senhor está dentro de mim. Eu tenho certeza. Eu posso testificar que o Senhor está dentro de mim. Amém. Isso é fé. Amém. E é por meio disso que nós somos salvos. Amém. Não importa quantas coisas eu faço. Oh, Não importa quanta esmola eu dei. Não importa quanto eu seja caridoso. Irmão, se eu não tiver fé, nada será. Nada será. E é isso que nós temos que levar para as pessoas. Amém. É a salvação por meio do nome do Senhor. Amém. E nós vemos que o meio de ser salvos pelo nome é invocar o nome do Senhor. Amém. Nós vamos invocar o nome do Senhor? Amém. Ó Senhor Jesus! Amém! Ó Senhor Jesus! Nós temos que levar o invocar o nome do Senhor para as pessoas. Amém. Paulo, ele perseguia aqueles que invocavam o nome do Senhor. Senhor Jesus. Mas depois nós vimos que em todo lugar invocavam o nome do Senhor. Como ele escreveu para a igreja de Corinto, né? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, junto com aqueles que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele. em nós. Irmãos, por que Paulo falou que devemos invocar o nome do Senhor em todo lugar? Porque ele invocava o nome do Senhor em todo lugar. Ele tinha experiência com o Senhor. Aquilo que ele ouviu do Senhor não ficou na mera doutrina, no mero conhecimento. Se tornou prática, se tornou realidade. Irmãos, a Bíblia para nós, no mero conhecimento, não é nada. Não é nada. Mas, a partir do momento que eu pego essa Bíblia e eu pratico aquilo que está escrito, irmãos, isso aqui, que agora é letra, se torna vida dentro de nós. Amém. Se torna um espírito de vida dentro de nós. Nossa. Mas eu faço a pergunta: será que nós vamos conseguir praticar tudo que está na Bíblia? O que os irmãos acham? Irmãos, lamento informar, mas nós não vamos conseguir praticar tudo que está na Bíblia. Nem Deus pede para a gente praticar tudo que está na Bíblia, mas nós devemos praticar tudo aquilo que esteja de acordo com a nossa capacidade. E não apenas isso, é levar as pessoas a praticar a palavra do Senhor. Mas antes das pessoas praticar, antes de eu levar as pessoas a praticar, eu preciso praticar. Porque não adianta chegar no Miguel e falar para o Miguel ler a Bíblia se eu sou uma pessoa que não lê a Bíblia. Que adianta eu chegar no irmão Francisco e falar: irmão, você precisa pregar o Evangelho se eu sou uma pessoa que não prega o Evangelho? Como é que eu adianta chegar, por exemplo, na irmã Jordânia e falar: irmão, você precisa orar mais, e eu não oro? Irmãos, vai gerar vida? Não vai. O que eu vou estar pregando é mera doutrina. Mas a partir do momento que eu pratico a pregação do Evangelho, eu já posso falar isso para o irmão Francisco com mais consistência, com mais encargo, com mais vida. Por quê? Porque é algo que eu vivia. Por que os escritos de Paulo são tão cheios de vida, são tão consistentes, têm peso, é um alimento sólido? Porque ele simplesmente falou aquilo que ele praticava. Amém, Senhor. Ele não falou nada de mera doutrina. E nós vemos que a igreja em Éfeso, por exemplo, pegou o escrito de Paulo e analisou na mente ali. Oh, Senhor Jesus. Pronto, não praticou. Analisou, realmente Paulo está certo, é isso aí mesmo, mas não praticou. Nós vemos uma igreja que ficou decadente. Senhor Jesus. Até mesmo a Timóteo que estava lá, que foi encarregado por Paulo para cuidar da igreja de Éfeso, a igreja estava numa tal situação, mas que até Timóteo se esmoreceu. A ponto de Paulo falar: olha, você precisa reavivar o dom que está dentro de você. Amém. Por quê? Porque a situação de Éfeso estava de uma tal forma que ele não suportou, se esmoreceu. Oh, Senhor Jesus. Então nós vemos o ponto de levar aquilo que praticamos. Levar a salvação, sim, mas levar por meio daquilo que praticamos. Outro ponto é levar a vida por meio do nome. É aquilo que eu falei. A Bíblia
em si, se você pegar na mera doutrina, irmãos, ela não é nada. Porque o próprio Senhor diz que a letra, ela mata, mas o Espírito, o Espírito esse vivifica. João? Quase acertou, irmão. Mas é João? Estou perdido aqui. João 1:4. Ó Senhor Jesus, aleluia. Amém? A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Aleluia! 36. Perdão. 3:36. Amém? Amém. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porque todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. 4:14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós temos Romanos 10:12 que fala que não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos e rico para com todos os que o invocam. 1 João 1:12. Irmão, estou acelerando aqui porque o tempo já está correndo. 1 João 5:12. Perdão, 5:12. Aquele que tem o Filho tem a vida, irmãos. Aquele que tem o Filho. Quem tem o Filho? Amém. Amém. Vocês três aí têm o Filho? Amém. Então vocês têm a vida. Irmãos, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus Amém. não tem a vida. Como eu havia falado no início, o que é o Evangelho? É Cristo. E quem tem Cristo? Tem a vida. Romanos fala que o Senhor é rico para com todos aqueles que invocam. O que é essa riqueza? Nada mais é do que a vida de Deus. Nada mais é do que o próprio Senhor, como tudo em todos dentro de nós. Quando nós levamos o nome do Senhor, nós precisamos levar vida. Nós não precisamos levar coisas mortas. Porque coisas mortas não edificam. A Bíblia nos mostra que a igreja ela é edificada com pedras vivas. Amém. Essas pedras vivas não é apenas nossa vida humana, nossa vida natural, mas é uma pedra viva cheia de vida de Deus. Cheia da vida de Cristo. Irmãos, quem quer estar nessa vida? O caminho é invocar. Irmãos, o caminho é invocar. Isso é muito bom. Simples, não é tão fácil. Amém. Precisamos invocar o nome do Senhor. Amém. Porque por meio dele nós podemos tocar em vida. E nem sempre o próximo é a Bíblia. Nós andamos ocupados com nossos afazeres. Às vezes nem sempre eu tenho tempo de orar. Mas eu posso invocar o nome do Senhor. Eu posso estar com sono, mas mesmo assim posso invocar o nome do Senhor. Amém. Porque é vida para nós. Oh, Senhor Jesus. Mas como o tempo está avançado, eu vou terminar. Falar só mais um ponto. A questão da filiação. Quando nós levamos o nome do Senhor, o terceiro aspecto, nós cremos nesse nome, ou de levar as pessoas a crer no nome do Senhor, e nos tornarmos filhos de Deus. João 1:12 fala: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Romanos 8, 15 e 17. Porque não recebeste espírito de escravidão. Irmãos, nós não recebemos espírito de escravidão.
Nós recebemos o Espírito de Cristo. Amém. Nós recebemos o Espírito da vida Amém. para sermos libertos do que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 17, 18. Ora, o Senhor é Espírito. E onde é o Espírito do Senhor? Aí, Nós somos libertos. Nós não fomos libertos apenas do mundo ou do pecado. Nós somos libertos de todo o sistema, de toda a religião, que muitas vezes nos afastam de Deus. Muitas vezes nos tiram da presença de Deus. Sim. Mas o Senhor nos libertou de tudo isso e nos introduziu no seu corpo, nos introduziu no seu reino. Mas, amém? Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez ademonizados, mas recebeis o espírito de adoção, Amém. baseado no qual clamamos Abba Pai. Amém. O próprio Espírito, ou o próprio Espírito, Amém. testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, O próprio. eu dizer para vocês que vocês são filhos de Deus, ou eu chegar para uma pessoa que recebe o Evangelho e diz, olha, se você crê no Senhor, você se torna filho de Deus, irmãos, isso não é nada. O nosso testemunho, por mais correto que seja, ele ainda é falho. Mas, irmãos, é o próprio Espírito que testifica no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Nós não precisamos de homem para nos falar que nós somos filhos. Amém. Mas é o próprio Deus em nós que nos mostra, olha, você é meu filho. Amém. Sabe por que eu estou te corrigindo? É porque Senhor você é meu Jesus. filho. Amém. Você não é um filho bastardo que não tem pai. Oh, Você não é um filho órfão. Você é um filho que tem pai e esse pai habita dentro de você. Amém. Aleluia. Sabe, irmãos? Nós devemos louvar o Senhor. Senhor Jesus. Até mesmo quando as circunstâncias Oh, ruins acontecem conosco. sim, verdade. Porque nada mais é do que o trabalhar do Senhor. Ora, mas essa parte aqui é... Ora, se somos filhos, Sim. somos também herdeiros. Herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmãos, nós somos filhos. Amém. Nós também somos herdeiros. Amém. Nós somos herdeiros do reino. Glorificado. Apocalipse 20, 17, se eu não me engano, o Senhor fala que ao vencedor Ele dará todas as coisas. Amém. Primeiro Ele apresenta a Nova Jerusalém, apresenta o reino, e fala que para esses vencedores o Senhor dará todas essas coisas. Irmãos, o que nós temos na nossa frente é maior do que nós podemos imaginar. É muito maior do que a nossa mente consegue pensar. E é isso que nós temos que também levar as pessoas. Torná-las filhos de Deus, para assim como nós, os que creem no Senhor, eles também poderem ser herdeiros de Deus. Amém. Ou herdeiros com Cristo. Amém. Mas há um porém. Assim como nós, como aqueles que nós vamos levar a palavra de Deus, o Senhor nos dá um alerta. Olha, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós só seremos glorificados se nós sofremos com o Senhor. Às vezes nós queremos estar no reino, e é a vontade do Senhor. Às vezes nós queremos ter uma vida espiritual estável, e também é a vontade do Senhor. Mas nós queremos só a parte boa. A parte de sofrer, nenhum cristão quer. Né? Tanto é, por que muitas denominações estão tão voltadas? Irmãos, o pessoal oferece aquilo que todo mundo quer. É bênçãos, é prosperidade, é uma família adequada, é tudo isso. As pessoas hoje querem tudo isso. Nós temos que passar pelo sofrimento. E não vai ter. Ninguém vai ter. E qual é esse sofrimento? É o pagar o preço pelas coisas do Senhor. É o negar nós mesmos. Né? É negar nós mesmos. É fácil negar nós mesmos quando nós queremos negar. Quando é algo que talvez não é muito bom. Mas quando algo que nós não queremos negar e que nós temos que negar, irmãos,
aí é um sofrimento. Aí o sofrimento é muito grande. Claro que não é um sofrimento exterior, é um sofrimento não no exterior. É o fogo do Espírito nos queimando, nos purificando, trabalhando em nós. Para que no fim nós sejamos aprovados, sejamos como ouro puro, ouro transparente. Nós tenhamos um coração puro, uma alma transparente. E é isso que o Senhor irá levar em conta quando Ele vir para julgar. O Senhor não vai levar em conta, talvez, o quanto que eu dei de oferta. O Senhor não vai levar em conta, irmão Mendes, você deu muitas mensagens, realmente, vem para cá, isso não vai ser levado em conta. Mas o quanto eu tenho participado do sofrimento de Cristo, é o que vai ser levado em conta. Porque quanto mais eu desfruto esse sofrimento de Cristo, mais a vida de Deus é acrescentada em mim. Quanto mais eu permito o Senhor me lapidar o meu velho homem, lapidar minha alma velha, lapidar os meus conceitos, minhas opiniões, as minhas tradições, mais a vida de Deus cresce. Quanto mais a vida do Senhor crescer em nós, mais nós estaremos aptos para poder reinar com o Senhor. E é isso que o Senhor quer. Vamos reinar o Senhor. Então nós temos que levar o nome para levar a salvação, para levar a vida de Deus, para tornar aqueles que não creem, para crer no Senhor, se tornar filho de Deus. Senhor Jesus, Amém? amém. Amém. Como eu não falei, Senhor não falei nem a Jesus. metade, mas como é horário de verão, né? Nós vamos ter duas meia-noite, eu acho que a gente pode ir até meia-noite, será que não? Amém? Rapaz, aí choveu muito tarde. Pode falar, vamos reinar! Amém! Até a meia-noite. Amém. Irmãos, é brincadeira. Amém. Jesus, Senhor, Aleluia. possamos de fato praticar a palavra do Senhor. Sim. Amém. De acordo com a nossa capacidade. Se for algo que talvez nós ainda não conseguimos, irmãos, não se preocupe. Não se preocupe. Às vezes tem algo que eu não consigo praticar e, Senhor, às vezes nós até queremos. Mas ainda a vida de Deus não cresceu em nós o suficiente para nós podermos praticar aquilo. Então não se preocupe. Pratique aquilo que esteja de acordo com a nossa capacidade. Senhor, eu só consigo praticar ou invocar. Amém. Vamos praticar. Senhor, eu consigo invocar e mais ler a palavra. Então, amém. Eu vou invocar e eu vou ler a palavra. Eu consigo invocar, ler a palavra e jejuar. Irmãos, então vamos fazer aquilo que está de acordo com a nossa capacidade. Para quando o Senhor voltar, Ele nos chamar de servos fiéis. Esse é um bom exemplo dos servos. Cada um o Senhor deu um dom de acordo com a capacidade. Não importa o tamanho da nossa capacidade. O que importa é aquilo que o Senhor me deu. Será que eu estou cumprindo cabalmente? Será que é? Eu sou o irmão que deu conta de dar uma mensagem, que deu conta de tocar um violão, por exemplo, mas eu vou ficar só com tocar o violão. Ou eu vou ficar só com dar uma mensagem. Irmão, será que eu estou cumprindo cabalmente o ministério que o Senhor me deu? Não. Eu sou pessoa que eu tenho cargo de orar, eu posso jejuar, eu posso pregar, mas eu vou escolher só orar. Sim. Será que o Senhor, quando voltar, Ele vai falar para mim, servo bom, fiel e prudente? Então nós precisamos simplesmente cumprir o ministério que o Senhor nos deu. Amém. Amém? Jesus é o Senhor. Ó Senhor. Os irmãos podem compartilhar. Senhor. Amém.